Bem, mais uma vez, agora que meio bom dia ainda, né? Porque, na verdade, a gente ainda não passou do horário. Meu nome é Carlos Dias, sou técnico em segurança do trabalho e sou uma pessoa que buscou conhecimento e me especializei na área de sistemas de ancoragem, na qual hoje eu sou credenciado por 6 empresas que atuam nessa área, que seria a Rotoblas, a Ronel, a Erudec, a Spanset, a Atenas, no caso na parte de sistemas de altura, cintos de segurança, e da Bornier. Eu busquei falar um pouquinho dessa experiência que a gente buscou, que eu acho que é importante para a gente poder falar o porquê que a gente se coloca aqui hoje numa condição de talvez até ser questionado e trocar informações. Porque uma das coisas que é claro para mim, se nós recorrermos à NBR, a 16325 ela está datada de 2014, portanto ela tem praticamente 5 anos. Se pensarmos na NR35, na qual o Jean vai poder falar com mais profundidade daqui a pouco, nós vamos pensar também em alguma coisa em torno de 5 a 6 anos dessa norma. Então nós não estamos falando de ninguém que já completou maioridade. São normas muito recentes, que naturalmente trazem muita dúvida, muito questionamento e muita interpretação. E por isso, eu sempre aconselho que para se fazer uma implantação de dispositivos, sistemas de ancoragem, nós temos que criar na empresa uma equipe multidisciplinar. Nós não podemos, em momento algum, achar que sozinhos nós vamos conseguir acertar 80%. 20% nós vamos errar juntos. Porque existem coisas na norma, que eu tenho certeza que o Jean vai poder falar melhor, que ainda requer um melhor detalhamento por parte das pessoas que estudam as normas. Porque nós sabemos que no papel cabe tudo. Porém, na prática, nem sempre é a realidade. E eu sou uma pessoa que eu trabalho muito com a realidade, porque a realidade lá fora ela está bastante grave. O número de acidentes com morte até diminuiu, mas nós sabemos que os acidentes, a gravidade do acidente não vem nessa mesma curva, não é verdade, Jean? E o último anuário que saiu mostra isso. Então, se a gente tem de um lado diminuição de morte, nós temos também, querendo dar um crescimento das lesões que os acidentes causam. Processos produtivos, necessidade das empresas em acelerar o processo produtivo para poder ter lucro. Enfim, tem muitos interesses por trás de tudo isso. Temos também a mídia social, que ela tem 2 lados. Para quem realmente quer usar como uma ferramenta de conhecimento, fantástico. Imagine quando eu comecei, e talvez algumas pessoas aqui tem cabelo branco, né? Para nós conseguirmos alguma pesquisa, nós tínhamos que andar muito. Eu em São Paulo andava até a Fundacentro, lá na Capote Valente, que era o único lugar que a gente conseguia alguma literatura, e muitas nem sequer traduzidas. E aí a gente recorria aos colegas que tinham conhecimento de idioma. Então era muito difícil. Eu tive o prazer e a sorte de ter entrado nesse setor em 1976, portanto, já se passaram algum tempo, já de ter parado, né? E a empresa que eu trabalhava chamava-se Protim. Para quem é da época mais contemporânea, sabe que a Protim foi a maior fabricante de EPIs do Brasil. Chegou a ter 600 trabalhadores. Protim era a única empresa no Brasil que fabricava todos os EPIs, todos, sem exceção. Que tudo que vocês veem hoje, essa empresa fabricava. Além de fabricar os EPIs, ela fabricava a matéria-prima. Ela começava desde a matéria-prima até chegar na injeção final de um óculos. Então eu tive o prazer de trabalhar nessa empresa, e por alguns anos eu fui responsável pelo centro de treinamento dessa empresa, como também trabalhei no laboratório dessa empresa. Então a gente tinha contato diretamente com o teste de equipamento. E isso
foi nos despertando a necessidade de você sempre buscar conhecimento, porque é um conhecimento que não acaba, ele é infinito. E aí, quando a gente pensa nos sistemas de ancoragem, linhas de vida, ele se remete também a isso. Então, quando começou a norma, por uma indicação, e aí eu digo que o Jean Franco entrou decisivamente na minha vida profissional, quando eu estava em 2011 no Rio Grande do Sul, tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, e ele, num bate-papo no café, ele chegou para mim e disse assim, eu perguntei, eu gostaria de abrir uma empresa de serviço, já que a empresa na qual hoje eu sou consultor geral, ela tem 20 anos, aproximadamente, tinha 18 anos, como uma distribuidora de EPI, e a empresa quer abrir um braço, ela quer desenvolver alguma coisa na área de serviço. E o Jean disse assim, se você quiser ganhar dinheiro daqui para frente, abre uma empresa de treinamento, porque a NR35 e as normas regulamentadoras vão ser praticamente revistas e vai vir muito forte a parte de treinamento, a necessidade de treinamento. E seguindo a orientação dele, 1 ano e meio depois ele foi convidado e me deu a honra de ir lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, onde é a sede da empresa, e participar da inauguração e também da aula inaugural lá, que eu tive o prazer de compartilhar com ele no mesmo palco lá. A gente nunca vai esquecer. E com isso a gente viu que a responsabilidade era muito grande. E depois que veio a norma, as empresas na qual a gente deu treinamento, imediatamente nos perguntaram, tá, mas onde é que esse trabalhador vai se fixar? Ele já aprendeu a utilizar EPI. Vocês já falaram, já ensinaram ele como fazer trabalho em altura, mas aonde é que vai esse trabalhador se conectar? Onde é que vai ser o ponto de ancoragem desse trabalhador? A norma fala sobre isso claramente. Então, a partir do que a norma pedia, e a partir justamente desse enfoque, eu procurei buscar conhecimento através dos colegas que já estavam mais tempo na área e foi como comecei a fazer visita nas empresas. E o melhor campo de conhecimento para aqueles que são do meio acadêmico é esse onde vocês estão hoje. E para nós que já estamos no mercado de trabalho, querendo ou não, é a empresa, é o campo, o chão de fábrica. E lá a gente realmente se deparou com uma realidade muito complicada, aonde o cabo de aço, ele é considerado o sistema de ancoragem. Ele é o mais moderno na grande maioria dos locais de trabalho. E isso nos trouxe muita preocupação e começamos então a buscar informações. E aí a gente encontrou. Eu aqui coloquei algumas coisas, até pelo tempo que nós temos para falar, o tema é muito extenso. Quando nós olhamos essa imagem, eu mudei mais uma vez, viu, Jean? A gente então talvez encontre a maior não conformidade que existe na área de instalação, que é justamente o posicionamento e a quantidade de grampos ou presilhas, conforme a gente queira falar, que é colocado normalmente no cabo de aço. Então você encontra, pela uma NBR específica, que existe um posicionamento, existe inclusive uma distância. Essa distância está diretamente ligada ao diâmetro do cabo. Nesse caso, nós estamos aqui com um cabo 516, aproximadamente 8 centímetros e meio a distância entre os grampos. E por essa norma ele fala de no mínimo 3 grampos, e o que nós mais encontramos é 1, 2, quando encontramos 3 em distâncias irregulares entre um e outro, um virado para cima, 2 para baixo, 2 para baixo, 1 para cima. E aí você nota que isso foi feito por alguém que desconhece as NBRs. E quando você é chamado pelos colegas da área de segurança, que talvez alguns já receberam a minha visita aqui na empresa, eles sempre dizem, olha, não repara, eu sei que aqui não está um sistema que poderia se considerar um sistema que poderia ser normatizado. Eu sempre digo, não, se a gente veio aqui é para juntos encontrarmos essas não conformidades e juntos também, querendo ou não, chegar num denominador comum e poder apresentar uma solução que seja viável para a empresa financeiramente e segura ao trabalhador. Eu acho que esse é o ponto fundamental do nosso questionamento. Então, quando você encontra, por exemplo, nessa imagem, essas setinhas vermelhas, e você olha o que diz a norma do lado esquerdo, não preciso ficar aqui explicando demais. Está claro e evidente que existe ali uma não conformidade. Quando nós pensamos, por exemplo, que nem temos ali a questão da empresa do Christian,
que vem da Itália, é muito comum lá fora que as empresas não adotem o sistema de grampo, e sim utilizem o sistema do cabo prensado, na qual o cabo prensado ele tem hoje equipamentos modernos suficientes para inclusive controlar a prensa que se faz sobre o cabo, isso é, você consegue aferir. Quando você coloca a presilha, quando você coloca ela corretamente, acompanhando a norma, você tem que também ter uma preocupação o quanto você aperta o parafuso. O Christian falou, você vai até o fim e dá uma meia volta. E normalmente o que se faz é apertar o máximo, achando que quanto mais apertar, mais seguro vai ficar. Então isso é uma questão que, quando você encontra equipamentos, sistemas que são utilizados com o sistema de prensa-cabo, isso já você não tem essa dificuldade. É mais seguro, tá ok? Uma outra não conformidade, que nós sempre procuramos falar, é o que nós queremos de um sistema, de um ponto de ancoragem, de uma linha de vida. Nós queremos que ela venha com um sistema de restrição de movimento ou retenção de queda. Você prefere cair e ficar pendurado ou você prefere se limitar até um certo ponto e não cair? É natural que a gente tem sempre que buscar, quando pensamos em projetar um sistema, que ele nos permita estar seguro. Então, um dos erros que considero grave e que eu espero que as empresas que instalam, porque a gente está aqui, também para poder, de alguma forma, contribuir com os colegas que fazem instalação. Porque nós que somos prevencionistas há muitos anos, querendo ou não, nós já temos isso daqui como parte da nossa vida. Então, toda vez que a gente puder, de alguma forma, contribuir para as pessoas não sofrerem acidente, não importa se foi eu, outro, ou A, B ou C que vendeu aquele sistema, e sim que o sistema dê segurança. A gente já está longe, já passei do tempo que a gente só olhava o lado comercial das coisas, se é que existia algum momento, porque há muitos anos eu sou técnico de segurança, então antes de vender alguma coisa, eu sempre tive essa questão para mim mais importante. Então, quando nós pensamos num sistema de retenção de queda, é o que mais nós encontramos também no dia a dia. Isso é, as pessoas procuram fazer linhas de vida no beiral dos telhados. Se vocês pararem para pensar, quantas vezes vocês passam, às vezes, aqui na rodovia e vê uma empresa, tem um galpão, e você olha a linha de vida, você vê ela da própria rua. Ela está muito próxima da beirada, muito próximo da fachada da edificação. E ela contorna toda a edificação. Vamos pensar, parece um ringue de boxe. Aí nós perguntamos, por que levar o trabalhador e manter o trabalhador conectado na beira do abismo? Se nós poderíamos ter uma linha de vida mais centralizada, aonde, através de um trava-queda, de um sistema retrátil ou de um cabo de aço com uma corda, com trava-quedas para corda, você pudesse se afastar da linha principal, que vamos chamar essa linha amarela, sem que você chegasse até a extremidade onde está a calha. Porque muitos sistemas que vocês têm de linha de vida em telhado são para limpeza de calha. E normalmente as pessoas, elas se aproximam da calha. Eu não preciso que o meu corpo fique em cima da calha, eu preciso que minhas mãos cheguem na calha. Então, se eu fizer um sistema em que eu restrinja seu movimento a 1 metro da calha, meus braços alcançam e eu faço a tarefa e eu não coloco o trabalhador em risco. Então hoje, penso eu que 80% das linhas de vida no Brasil que estão instaladas estão no beiral. E isso é uma preocupação e comprovadamente nós temos muitos acidentes, porque na medida que o trabalhador cai e fica pendurado numa fachada, ele tem várias situações que podem ocorrer. Aonde é que está o ar-condicionado normalmente das empresas? Na fachada. Não é isso? Então, se eu caio e bato em cima de um ar-condicionado, eu posso não morrer, no caso, porque eu caí ao chão, mas eu posso bater num ar-condicionado, eu com certeza vou ter uma lesão grave. O ar-condicionado ele é gerado por energia. Eu posso cortar um cabo de energia e também morrer eletrocutado. Eu posso ter na fachada lateral de um prédio, e isso é muito comum hoje, e aí quem é da área de engenharia civil sabe disso, o uso do vidro hoje é muito forte no setor da construção civil. Imagine eu caindo numa fachada que é de vidro. Eu posso me cortar. Então, para que você deixa o trabalhador cair, ficar pendurado? Sem contar
Na NR35, a Rose falou, o Jean vai falar, nós temos a questão do resgate, porque ele tem que estar previsto. É uma obrigação do empregador. Como se resgata uma pessoa numa fachada? Se você não tem mão de obra qualificada muitas vezes, você não tem equipamentos para isso. Chama o bombeiro. Na tua cidade ou na tua região, quanto tempo o bombeiro demora? Principalmente no final de tarde, que você tem o trânsito caótico. Quanto tempo o bombeiro vai demorar para se deslocar? Você acha que um trabalhador consegue ficar mais do que 15 ou 20 minutos pendurado esperando socorro? Aí nós temos que ver. Terão pessoas que ficarão 40. Pessoas que têm algum tipo de, vamos falar assim, algum tipo de anormalidade de saúde. Por exemplo, uma pessoa que já tem a pressão arterial alterada, essa pessoa pode potencializar e vir a óbito muito antes do socorro. Então, o sistema tem que prever tudo isso. Então, o sistema de ringue, não vejo com bons olhos. Mesmo na construção civil, que é uma especialidade do Jean, engenheiro civil, né? Eu não gosto. Quando muitas pessoas me perguntam, Carlos, como é que eu faço um sistema para o pessoal encher laje? É comum o pessoal fazer o famoso ringue. Eu sempre procuro fazer nas colunas que estão no meio da edificação e limitar o trabalhador através de sistemas. É muito mais seguro. Então, essa é uma não conformidade muito comum. Uma outra não conformidade muito comum, e aí nós já estamos falando da NBR, porque vocês estão vendo que eu estou citando ela ali, né, para ficar mais rápido, é o que nós chamamos da desconexão. É esse ponto que vocês estão vendo o rapaz vindo com o talabarte, e em algum momento ele vai chegar ao meio, que nós chamamos os pontos intermediários. E ele vai ter que, para passar esse ponto, se não houver um sistema de carrinho, que é um passante livre, ele vai fazer a desconexão. Mas no talabarte ele é em Y, então ele vai, com certeza ele vai soltar um para prender o outro primeiro. Ele não faz isso. As pessoas na correria, elas simplesmente soltam os dois e vão prender. Quantos acidentes já aconteceram, principalmente telhados inclinados, em que você, no movimento de retirar o talabarte, você impulsiona o corpo para trás e você cai? Nós tivemos, inclusive, no Rio Grande do Sul, um caso de um técnico de segurança e engenheiro que foram presos em uma questão de uma obra, isso até tem uma jurisprudência na internet, por conta dessa desconexão que o trabalhador fez, impulsionando para trás, e já numa posição de 45 graus o ângulo do telhado, levou ele muito rapidamente para descer e caiu de uma altura de 10 andares. Então, eles estavam fazendo a cobertura. Então, isso é um equívoco, isso é uma questão de você não projetar. O que diz a NR35? Em algum momento lá na NR35, talvez em outras palavras, ela fala que o trabalhador tem que sair conectado e retornar conectado. Se eu tenho que sair de um lugar seguro, percorrer um local inseguro, que é a altura, e retornar conectado, como é que eu posso fazer desconexão ao longo da linha? Eu não poderia. Então isso é um erro de engenharia de um projeto. Toda a linha de vida em cabo de aço deveria ter o sistema de passante livre, porque caso contrário eu estou fazendo desconexão num local que não é apropriado. Então isso também nós temos que analisar. Isso já é um ponto que precisa ser muito bem trabalhado. Mas isso vai encarecer. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque vocês também trabalham com custo, vocês têm que mostrar. Se eu tenho uma linha de 50 metros, é recomendável que em torno de 5 a 7 metros, a cada 5 ou 7 metros, tenha o que nós chamamos de ponto intermediário. Por que eu não posso ter um ponto intermediário mais distante? Porque isso vai causar uma flecha muito grande, havendo queda de trabalhador. Como o Christian falou, se tiver 3 trabalhadores, um cai todo mundo. É o efeito violão ali. Tocou a corda inteira balança. Então isso acontece. Mas eu já vi linha de vida que tem 15, 20 metros de um ponto para o outro sem nada. Sim, tem muito louco fazendo isso. Só que a hora que você coloca para fazer um cálculo, existem inclusive programas licenciados de computador, e eu coloco lá 20 metros de linha, e eu não coloco um ponto intermediário, primeiro que ele já me mostra uma carga superior a 15 kN. Ele já fala que vai jogar 2.200 mais ou menos em cada extremidade. Isso já está acima dos limites de capacidade das peças. Segundo que ele mostra que a flecha vai ter 1,80 m de flecha. Bom, vamos pensar numa coisa que nós temos que calcular, zona livre de queda. Se nós pensarmos, vamos fazer uma conta redonda aqui, 2 metros da flecha. Vamos supor que essa linha esteja acima da cabeça, num fator de queda 0, portanto o nosso trava-quedas ele estaria esticadinho.
Então, se eu cair, somente aquele movimento rápido de 10 a 15 centímetros, o trava-quedas retrátil vai travar. Então, nós não vamos ter um deslocamento muito grande. Mas vamos pensar em 2 metros da flecha. O que mais temos a pensar? O ponto de ancoragem, ele está preso ao peito do trabalhador. Por regra de norma, nós consideramos 1,5 metro entre o peito e o pé. Essa é a medida universal. Então, se eu sair de uma plataforma e eu estou descendo, eu desci mais 1,5. Então, 2 mais 1,5, que seria 3,5. A norma fala que eu tenho que deixar 1 metro como fator de segurança entre o seu pé e a próxima e a primeira barreira, que seria o fator de acidente. 4,5 metros. Esse seria. Nós estamos falando de um trabalhador. Mas vamos dizer que só tinha um mesmo e ele ficou nisso. 4,5 metros seria a zona livre de queda. Cadê a minha engenheira? Minha engenheira, qual que é a altura hoje de um apartamento dentro do prédio? Em média? Pé direito? 2,93. Ixi, quebrou uma perna. 3 metros é o pé direito. Como é que eu vou parar só depois de 4,5 metros? Não, vou parar 3,5 porque um é a margem de segurança. Mesmo assim já tem meio metro a mais do que a altura da... E quando nós estamos com talabarte, que a maioria não usa trava-quedas retrátil? E, por exemplo, esse trava-quedas retrátil, ele tem o ABS, ele vai abrir. Ele tem uma cinta aqui para abrir mais ou menos de 1,20 m. Já chegamos a 5,70. E se for o talabarte Y, que também obrigatoriamente hoje a gente usa ele com o ABS, também nós vamos chegar nessa mesma medida. Então, o grande problema de uma linha de vida ser muito extenso entre um ponto e outro é justamente o tamanho dessa zona livre de queda. Bom, isso eu estou falando de um problema. Nós sabemos que nós temos que limitar a 6 kN o impacto sobre o trabalhador. Tudo bem, tem um ABS. Mas será que alguém caindo a toda essa distância, no momento de frenagem, o trabalhador não vai receber um impacto bastante violento na sua estrutura óssea? Será que todo mundo está na mesma condição de saúde? Não está, nós sabemos isso. Peso. Pode um trabalhador acima de 100 quilos fazer trabalhatura? Pode. Quem disse que não pode? Está escrito na norma? Não. Por exemplo, na norma lá fora tem cintos aprovados até 145, só que ele tem categorias. Tem cinto para 80, depois 100 e tal, chega até com 145. Nós também hoje, se você pegar Atenas e de repente outras marcas, já tem para 130. Esse que está aqui mesmo, se eu não me engano, ele já está na etiqueta. O problema não está no peso do trabalhador, e sim está no fator de queda que você expõe ele. Porque quanto maior o fator de queda, 0, 1, 2... Imagina uma pessoa que tem mais de 100 kg, você prende ele no chão de uma laje. Quanto que ele vai se projetar até que o freio seja acionado? Toda essa carga vai sobre o trabalhador. Para um freio ser acionado, qual é o fator de queda? O fabricante dá o fator para ele ser acionado? No fator de queda 0 ele não vai ser acionado porque você não tem, mas o fator de queda 1 ele aciona. Já aciona. Aciona. Eu tinha uma dúvida que a gente vai buscando. Quando veio aquela discussão que os fabricantes de EPI fizeram uma carta para o Ministério do Trabalho, pedindo para o Ministério do Trabalho alterar a NR6, no sentido de não poder mais ter o talabarte Y com até 90 sem ABS, porque na NR35 estava lá que menor do que 90 ou menor que 90 não tinha necessidade, maior que 90 havia necessidade. Se eu não me engano, quando veio o anexo 2... foi tirado isso daí, foi feita uma pequena mudança no texto. Ficou em aberto. Os fabricantes disseram, não, mesmo que o talabarte seja menor do que 90 centímetros, aqueles mais curtinhos, tem que ter ABS. E colocaram, até acho que foi um estudo da 3M, se eu não me engano, de mais uma das marcas, que eles tiveram testes práticos e mostrou que o ABS abriu e que no caso do 90, mesmo em situações de pequeno deslocamento, também havia ultrapassado o limite máximo que o trabalhador poderia estar exposto. Bom, eu então disse assim, como é que agora um trabalhador vai subir uma escada marinheiro com o talabarte Y? Eu estou a 2 metros do chão, utilizando o talabarte Y, e eu escorreguei do degrau. O talabarte dá aquele impacto. Até então eu achava que o talabarte não abriria.
e foi feito testes, pelo menos é o que eles disseram. A própria Atenas fez teste e abriu. Ele não abriu de tudo, mas ele rompeu o lacre e teve um pequeno deslocamento. Como esse deslocamento vai depender muito do peso de cada um de nós, quanto que nós estivemos carregando de peso de ferramenta, em que posição a gente estava no momento da queda, em que posição, e também qual foi a reação do nosso corpo no momento da queda. Alguns mais nervosos se mexeriam mais, haveria aquele... e outros são menos assustados, então tem variantes no processo que eles acharam melhor não. Tá, então se agora não pode mais, como é que eu subo a escada marinheiro se eu não posso mais o talabarte Y? Ah, tem a linha de vida vertical. Então, justamente, até depois o Jean vai falar, hoje já na consulta pública e no momento que se encontra o anexo 3, que fala sobre escada, ele fala de 3 pontos de ancoragem para subir uma escada marinheiro. Os braços e a linha de vida. Então, ela vai configurar a obrigatoriedade. Nesse momento, não está publicado ainda, né, Jean? Está um pouquinho amarrado por causa dos problemas que a gente já sabe lá em Brasília. Mas tem essa questão, a gente até conversou já em outros momentos, a nossa preocupação. Se não pode mais o talabarte sem o ABS, para a escada marinheiro o talabarte teria que ser vedado. Mas até, exemplo, você pega andaime, no primeiro lance, ele vai se arrebentar no chão. É, isso. Dependendo da obra, da fase que é, você coloca ou você tira. É isso aí. Para dar o conforto para ele na queda. Por isso que vai ter que ter o estudo de cada caso. Hoje, eu vou dizer assim, ó, em Santa Catarina já é muito comum o uso do trava-quedas retrátil, que ele tem uma resposta mais rápida e ele é mais difícil de abrir o ABS, porque ele, querendo ou não, o trava-quedas retrátil, no momento que ele, vamos falar que ele trava, ele já tem um momento de absorção. Então, querendo ou não, o fator teria que ser de peso maior. Então ele tem se demonstrado muito interessante. Eu posso dizer isso para vocês, porque a gente tem visitado obras em Florianópolis, que talvez seja o lugar que mais está se implantando esse tipo de metodologia, que é esse talabarte de 2,5 metros, esse trava-quedas de 2,5 aqui. É mais ou menos esse tipo de equipamento. Mas é mais caro, né? Aí o sistema fica mais caro. Olha, eu não sei hoje quanto seria um talabarte Y que está no mercado. Eu posso dizer que, por exemplo, um trava-quedas desse hoje no mercado, provavelmente uns R$350, Ademir, é isso? E um talabarte Y com ABS, 250? Não. 150. Então metade, menos da metade. Aí vira briga de custo, né? Vira briga de custo. Para o cliente aprovar. Exatamente. Por isso que eu digo, não se muda nada da noite para o dia. Eu vejo empresas que estão assim, vai acabando os talabarte, compra um pouquinho, pega, por exemplo, o pessoal que ficam nas periferias, coloca, quem fica mais no meio da obra e usa talabarte, eles mantêm, procura trazer a linha de vida um pouco mais para dentro, limita a própria posição do trabalhador, aí você pode continuar usando talabarte, porque você não vai cair, você está numa distância que você não permite você chegar na periferia, é o tal dos 360 graus que você projeta muito bem, né? Eu vou dar um exemplo, quando eu dava treinamento, eu fui visitar uma empresa e ele falou assim, olha, nós temos um case de sucesso na área de questão de construção civil. O que é teu case? Ele falou, o meu é o seguinte, nós pegamos as pessoas e colocamos nas periferias por uma série de requisitos que ela preenche. Por exemplo, pessoas que têm mais capacidade, que têm, vamos falar de certa forma, já desenvolvido aquela coisa de poder ficar perto de um beiral sem ficar chacoalhando, que seria pessoas que têm já uma certa capacidade para trabalhar com altura. Nós verificamos muito a idade, a questão de agilidade da pessoa, peso. Então eles criaram assim, existiam 3 categorias. As pessoas, o que você vai fazer com uma pessoa que já chega a uma certa idade, mas que tem um conhecimento que nenhum de nós tem em obra? Você vai mandar ele embora porque ele está acima do peso, ou ele já não tem mais aquela habilidade para ficar num beiral? Não, o que essa empresa fez? Ela classificou e levou as pessoas que têm muita experiência para o meio da laje, em áreas que eles se demarcaram como sendo área, vamos chamar pela NR10, zona livre, zona controlada e a zona de risco. Eles criaram uma NR10 relacionando isso. Então, para quem está estudando engenharia de segurança, né, a NR10 tem aquela área, a zona de risco, a zona controlada e a zona livre. Eles fizeram mais ou menos essa mesma classificação, melhorou bastante o sistema para eles. Bom, a gente já falou então zona livre de queda, a gente conseguiu dar essa oportunidade. Para que deixar a pessoa cair no fogo se a gente pode mantê-la a uma certa distância?
Aqui, por exemplo, as não conformidades que a gente vai coletando no dia a dia. Então, você tem lá uma passarela expandida, alguém utilizando uma cinta, foi ali, abraçou essa passarela expandida e passou por dentro uma corda. Vocês talvez não visualizem muito bem a imagem, mas ali tem uma corda e ele configurou uma linha de vida de carga e descarga dentro de uma empresa. Bom, lá é o meio, que é onde eu falei. E aqui é o começo. É uma corda, não é cabo de aço. Ele usou uma presilha, um grampo de para cabo de aço, numa corda, apenas um, e passou 20 metros de um lado para o outro, só tem aquele ponto intermediário. Vou fazer uma pergunta. Vamos? Não, vamos ao problema. Pode usar corda, desde que você faça a ancoragem correta com a nó de corda? Posso. Mesmo sendo fixo? Posso. Legal. Eu posso manter uma linha de vida. Agora, você tem que saber, quando você dá um nó numa corda, você perde já 20%. A corda exposta ao tempo, ela tem... Você tem que fazer justamente o quê? Manter as inspeções periódicas mais curtas, até vindo naquilo que você perguntou. Pela própria NBR, pela norma NR35, 12 meses de obrigatoriedade. Bom, eu sou obrigado a fazer o teste de arranque numa plaqueta, vamos direto a esse ponto. Acontece o seguinte, a norma fala, em parte de estrutura metálica não se faz teste de arranque. Eu botei um parafuso, esse parafuso encontra uma porca do outro lado, e eu não vou fazer um teste de arranque, porque eu não vou ter efeito. O teste de arranque que nós fazemos é quando a estrutura é de concreto. E aí você pode usar o chumbador químico, ou mesmo que você tenha usado para-bolt. O curso que eu fiz, eu fui aconselhado por todos os especialistas a nunca usar para-bolt. E ele é muito utilizado. Para-bolt, por exemplo, é muito utilizado na construção civil, quando você está em fase de obra, porque você só usa provisoriamente. Por aquele momento você usa, depois você vai lá, corta e tira fora a plaqueta de ancoragem. Agora, o para-bolt como um sistema definitivo, ele não pode ser usado. E eu vou falar para você por quê. Se eu fizer o teste, o que diz a norma para fazer? O teste destrutivo, então eu vou lá, faço um furo no concreto e aplico um teste destrutivo. São 15 kN por 3 minutos. Mesmo que aquela peça não saiu, eu vou ter que tirar, e ali era só para me testar a estrutura. A partir dali, aquelas peças que vão ficar no sistema, eu só vou aplicar o 600, que é aquele que o trabalhador pode ficar exposto. Então, todo ano, quando eu faço o teste de arranque, utilizando o equipamento que obrigatoriamente tem que ser calibrado, e no próprio documentação tem que ter o laudo de calibragem anual, eu coloco o seguinte, eu vou lá, aplico 600 por 1 minuto. Porque se eu ficar repetindo isso ao longo de 2, 3 anos, nós vamos começar a comprometer a estrutura e ela poderá, num momento de acidente, vir tudo para fora. Então eu não faço isso. Então o teste destrutivo eu vou e aplico sim, mas o teste normal e anualmente eu faço. A questão da corda, você só tem que tomar esses cuidados. Quando a corda ela tem um nó, porque nem todo mundo tem domínio de nó. Vamos dizer assim, o nó 8, o pessoal que dá treinamento me fala que sugere muito bem esse nó. Ele não é um nó que quebra a alma da corda. Ele é um nó que preserva a corda. Mas a corda, nós sabemos que ela tem problema de intempéries, atmosferas, por exemplo, ácidas. Muitas vezes você pega uma corda e você vai e utiliza para, de repente, lavar uma fachada. Você usa material que é corrosivo. A corda cai a resistência lá embaixo. Eu fico no lugar onde ela está molhada e ela seca ao sol. Vai cair a resistência. Então, quem vai colocar corda como sistema definitivo, não tem isso na norma, que seria proibido. Apenas nós temos que ter o controle efetivo do que estamos fazendo. Pensar que a corda é um ser elástico. Portanto, nós temos também que saber quanto ela vai causar de flecha. Portanto, é importante que a gente diminua as distâncias. Se você, por exemplo, hoje pegar das principais marcas de fabricante de produto para altura, eles têm aquele chamado bolsa que já vem a corda, que é o tipo de linha de vida móvel. Tem, por exemplo, da própria empresa da Rotoblast, tem em corda. Tem outros que é feito em fita sintética, que é mais ou menos o material do cinto. Tem vários tipos de material. O material em si não importa, importa que ele tem que ter a resistência que a norma exige. Isso que é importante. E os cuidados que nós temos que adotar. Tem que ter RT. Sim. O móvel. O móvel é o ponto de ancoragem onde ele vai preso. Nesse caso,
se você puder voltar para Vamos voltar. Eu tive uma situação parecida, o pessoal tinha que fazer o acesso ao telhado e não tinha sistema nenhum de ancoragem. Então o que foi feito? Vamos colocar um sistema de corda móvel, você faz a manutenção, depois você retorna. Aí olharam para a cara e falaram, e quem que vai se responsabilizar por isso? Onde você vai prender a corda? No próprio sistema, na própria estrutura. Então, nós temos que saber, aí tem que ter o engenheiro que vai dizer se essa estrutura suporta. Porque, por exemplo, se nós pegarmos a NBR, a 16325, quando nós falamos do tipo B, o tipo A é o ponto de ancoragem fixo. O tipo B, eu posso pegar uma cinta de amarração e elevação, posso pegar uma finta de ancoragem, passar numa coluna, eu tenho o ponto de ancoragem. É pela norma, está lá, ele é previsto. Agora, esta coluna, quem garante para mim? É o engenheiro. Por exemplo, num prédio, como é que você vai pegar uma RT de cada fase do andar? Porque toda vez que você monta e desmonta, teoricamente, o que você tem que ter, o engenheiro tem na obra, o engenheiro civil está lá para isso, é ele que vai atestar. Então ele pode sim colocar as plaquetas de ancoragem numa RT, que é justamente todo o controle. Agora, foi lá, colocou e não testou a plaqueta de ancoragem. Você confia? Então, a NBR, ela fala, quando a gente fala memorial de cálculo, vocês que são da engenharia vão dar um banho nisso aqui. Vocês têm que realmente buscar momento, flecha, tensões. Então, isso daqui é a área de vocês da engenharia. Vocês têm que fazer todo esse processo em cima de cada sistema a ser instalado, para vocês poderem ter certeza. E depois de um sistema bem instalado, fundamentalmente é o treinamento das pessoas. Porque não é uma vez que a gente chega num local e você vê um trabalhador que pega esse ponto de ancoragem que a gente é para posicionamento, para talabar de posicionamento, e ele está aqui com o sistema dele. E ele não tem ideia que quando ele cai, ele fica nessa posição e ele não consegue ficar mais do que 1 minuto. Então aqui é um instrutor, que até trabalha conosco, ele fez isso de propósito. Ele pegou as pessoas e falou assim, eu vou mostrar para cada um de vocês o que é um trabalhador preso aqui do lado. E aí cada um foi. As pessoas começam a ficar desesperadas. Muitos já pedem na hora para tirar. Porque na hora que você prende, você levanta a pessoa e solta, que ele fica de lado, é uma situação horrível. Se você caindo já no sistema inerte, que seria de você ficar com a virilha presa, é complicado, não imagine isso daí. Então, não há sistema que funcione sem o treinamento do trabalhador. Portanto, terminou antes de liberar a linha de vida. Chama os interessados, todos envolvidos, lista de presença, dê o treinamento, dê todas as orientações. Qual é a parte mais importante do treinamento? Limitações. Quais são as limitações desse sistema? Senão ele vai achar que aquilo ali só serve para tudo, daqui a pouco ele está fazendo loucura. Então mostre para ele que o sistema tem que ser muito bem usado e que todo sistema pode sim e tem que ter os seus limites. Se ele não tiver limite, ele derruba o prédio, ele tem que cair em algum momento. Então ele não pode chegar a esse ponto. Todo sistema pela NBR tem que ter placa de identificação. A placa de identificação tem que ter lá quantos trabalhadores podem, qual é a carga máxima aplicada, quais são as normas que você está seguindo. Porque aí o trabalhador, antes de subir, ele vai ler aqui, ó. Quantas pessoas, qual a data da instalação? Foi feita inspeção, a norma não diz que é anual. Qual a data da última inspeção? 2017, então esse sistema está vencido. Eu vou me recusar. O direito de recusa está na norma. Ninguém pode entrar numa linha de vida que já tem mais de 12 meses. Recentemente um cliente ligou para mim e disse assim, Carlos, caiu uma parte da linha de vida. Eu disse, por que caiu? Não sei, de repente o pessoal estava trabalhando e caiu. Estou indo para aí, vamos fazer a inspeção. Chegando no local, eu perguntei para ele assim, nesses últimos 12 meses, houve algum trava-quedas que foi de alguma forma danificado? 3 trava-quedas retrátil tinham sido arrancados para o caminhão. Eu disse, qual foi a ação posterior a esse incidente que ocorreu? Nenhuma. Simplesmente o caminhão arrancou, ele tirou o trava-quedas e continuou usando a linha. Você acha que a linha uma hora não vai cair? Se vocês não foram lá em cima, não fizeram reaperto, não olharam, se rachou, não. Então, não preciso falar mais nada. A linha caiu porque foi sorte sua que a linha caiu e não matou ninguém. E foi sorte sua que quando o caminhão puxou, ela de certa forma ela se deslocou. Porque se ela não se desloca, ela leva o telhado. Porque a linha de vida estava preso nas treliças do telhado. Ah, então faz o seguinte, não tem como eu pegar e mandar o pessoal soldar essas vigas tudo na treliça? Tem. Quando você fizer isso, da próxima vez não vai cair a viga, vai cair o telhado.
porque o telhado não foi projetado para linha de vida. Muitos perfis de treliça são muito estreitos, muito finos. Né? Demir agora recentemente teve um caso de um cliente, contratou a empresa deles e foi a mão de obra quando o cara que faz o primeiro contato com a obra, ele subiu com a plataforma elevatória, quando ele chegou lá em cima tinha 2 pontinhos de solda no perfil onde a linha ia ser presa. Ele desceu, ligou, disse aqui eu não vou instalar nada. Agora a empresa chamou o proprietário do prédio, que está chamando o engenheiro para fazer todo o reforço da estrutura e posteriormente instalar a linha de vida. A linha de vida sozinha não sobrevive. Isso é uma plaqueta de ancoragem 50 kN, do tipo, no caso A1, que existe a A2, que é aquela que você põe em locais com inclinação até 5 graus. E essa é uma plaqueta. Aqui tem um ensaio feito em laboratório da plaqueta da Bornier. Ela é 40 kN. Notem que, deixa eu olhar aqui, no ensaio estático, como ela foi feito, no caso, o teste para transversal, você tem uma plaqueta de ancoragem, vamos voltar na plaquetinha anterior. Essa plaqueta ela pode ser usada, pessoal, isso é importante. Eu posso puxar ela para cá, posso puxar ela para lá e posso puxar para cima, mas eu não posso trazer ela, puxar nesse sentido. E quando você faz isso, é o que aconteceu ali. Ela não tem a resistência que você teria no ensaio correto. Então veja que ali com 55 kN ela criou ruptura, e aqui, olha, puxando a plaqueta nesse sentido, ou no sentido para cima ou para baixo, e não lateralmente, chegou a 124, dobrou a sua resistência. Isso é um ensaio de laboratório. Vejam, essa plaqueta, mesmo sendo, no caso, o teste dela para 124, eles usaram o fator de segurança praticamente 2,5, porque eles colocaram essa plaqueta para 40 kN. A questão do chumbador químico precisa ser muito bem feito. Chumbador químico mal aplicado, quantidade excessiva ou pouca quantidade, o furo não bem limpo, tirado toda a poeira, ele não faz aderência e facilmente no teste ele reprova. Olha isso daí. Esse é um prédio novo em Jaraguá do Sul. O cliente contratou a nossa equipe lá. Eles instalaram 12 plaquetas num dia e no dia seguinte foram para fazer o teste de arranque. Saiu na mão, não só nem colocar o equipamento. Prédio novo. E o cliente, o engenheiro informou que isso daí era concreto. Ele que demarcou os lugares onde deveria ser colocado. Se você... É que acho que não dá para ver. Se você olhar, olha... A rua está bem longe dali. Nós estamos a, se eu não me engano, 12... Olha lá, a rua está lá embaixo. E eles colocaram isso daí para o pessoal descer a fachada para fazer pintura do prédio, acabamento. Então não confiem, porque isso é perigoso. O teste é exatamente esse. Utilizando o equipamento calibrado, você então... Esse é o teste no caso destrutivo. Vocês estão vendo que tem uma plaqueta do lado, ó. Essa é a plaqueta que vai ser utilizada. As setinhas indicam qual é o sentido que você pode prender a corda. Que seria, no caso, o pessoal descer a fachada do prédio. E aqui está sendo aplicado o teste máximo. Tá ok? Isso daqui é um edifício em Florianópolis. Ali do outro lado é a ilha de Florianópolis ali. Ali é São José, onde a gente está vendo ali. Aí você faz o teste uma vez por ano? Esse destrutivo não, somente o outro. Só o outro. Agora, se você chegar no local, perceber rachaduras, azulejos caídos, deslocamentos, coisas que é como você estivesse percebendo um desmoronamento, você então tem no histórico, que nem uma área litorânea, área de aterro, porque ali em São José, na Grande Florianópolis, tem muito aterro. Né? E isso também tem que ser levado em consideração. É muito importante assim a gente observar, que nem chegar em Santos, olhar os prédios, né? Aí você começa a achar que você está bêbado ou que está todos os prédios assim. Todos esses movimentos, essas coisas, é muito importante. Essas alterações da edificação, quando você percebe uma janela desalinhada, você tem que ficar muito atento. É assim, ó, todo mundo, quando eu digo todo mundo, assim, muitas pessoas estão indo para essa área.
quer fazer diagnóstico, inspeção. É uma área muito boa, viu? Ela é próspera, vai ter um crescimento de 10 anos interessante. Só tem que tomar cuidado em tudo que a Rose falou, tudo que o Christian falou, que eu falei, que o Jean vai falar, porque assim, não é o simples fato de chegando, nós temos que realmente assim tomar muito cuidado, né? Estou mostrando tudo isso daí, que é tudo sistemas que você pode ter. Essa é aquela que eu te falei que ela não vai na roda do caminhão, é o peso que faz. Ficou tudo. Que beleza, hein? Vamos olhar assim que dá certo. Mas enfim, esse aqui não está preso na roda do caminhão, ele tem na verdade uma base. Esse daqui é um outro sistema que pergunta, isso a norma permite? Permite. Isso aqui, por exemplo, é um sistema de braço. Você usando o ar do caminhão, essa peça preta aqui, você coloca ali o bico, no caso do ar, ele sobe esse braço, aí esse braço tem 180 graus, esse aqui é chamado caminhão oficina, para o pessoal que vai no campo, nas usinas de açúcar e álcool, quebra a coletadeira no meio do campo. Você consegue tirar a coletadeira? Impossível, tem que consertar no local. Então é o caminhão oficina que vai, e ele vai e leva o sistema de ancoragem. Aliás, foi uma exigência do Ministério do Trabalho na região de Pereira Barreto, interior de São Paulo. O Ministério do Trabalho teve alguns acidentes com morte naquela região. O Ministério do Trabalho falou, não aceito mais o pessoal subindo em equipamentos agrícola sem ter sistema de linha de vida. Alguns pegaram e colocaram 2 postes na coletadeira, talvez vocês já tenham visto, e passaram um cabo de aço. Só que aí deu problema de flecha, deu problema de zona livre de queda, quem montava e desmontava não era a pessoa mais correta. Então, eles também descartaram. Aí optou-se por fazer esse sistema aqui. Ele é um sistema difuso, tudo mais, e ele trabalha muito mais facilmente. Bom, aqui a desconexão. Esse é um sistema tipo C, que é no caso a linha de vida flexível, na qual o cabo de aço você passa direto. É o carrinho, você não tem desconexão. Você anda toda a linha de vida sem a necessidade de se desconectar. Então você pode andar um telhado que nem esse aqui, de 160 metros, de São Bernardo do Campo, sem ter a desconexão em nenhum ponto. Outra dúvida. O elemento de ligação ali pode ser sem o carrinho? Se você colocar, você não passa sem o carrinho. Não. Uma situação, não na nossa situação, mas quando você tiver só uma linha pequena. Você diz do atrito do talabarte no... Pode, eu tenho que colocar o carrinho. Não, você pode. Só que quando você faz isso, você dá uma vida útil menor para o cabo de aço. Isso, o atrito dos... Você vai ter o atrito, você vai ter que observar muito na inspeção. Aí assim, você tem, por exemplo, hoje, o talabarte normalmente ele é de aço carbono. Mas o talabarte, existe, por exemplo, o mosquetão, que ele é de aço inoxidável, na qual ele é mais liso, o de alumínio. Você pode fazer a conexão desse jeito. O talabarte em si, o mosquetão do talabarte, eu não aconselho muito, porque ele é fino, ele já tem uma bola, vamos falar assim, ele já tem uma cantoneira, um canto. E na posição que às vezes você está puxando, ele já começa também a ficar de lado. Então se você me perguntar, pode, mas entre colocar ele direto e colocar um mosquetão, põe o mosquetão, porque você pode ir trocando, o mosquetão é muito mais em conta, é uma solução mais simples, né? A linha de vida é essa daí, ó, trabalhar com a linha de vida mais centralizada. Aí são justamente peças, né? Essa peça aqui, ó, que você está vendo girar, isso é o que o Christian falou. Essa é uma marca. O Christian, por exemplo, falou, ó, quando há uma tensão, o sistema do Christian lá mostra, porque ele na verdade, ele abre, né? Que aquilo ali, você vai girando, ele vai fechando. Aí ele dá o tensionamento. Aí se você tem um impacto, ele de certa forma, o marcador vai quebrando o marcador. Esse aqui é diferente. Na medida que você estica o cabo, essa pecinha se libera. Ela se liberando é porque o cabo está na tensão correta. Se houver um acidente, essa pecinha vai travar. Então, antes de subir na linha de vida, você chegou na ponta da escada marinheiro, por exemplo, você gira. Se ele estiver girando, é porque a linha toda não sofreu acidente. Se ela estiver travada, é porque a linha teve acidente. Esse é um sistema moderno. Aqui é o tipo D, que seria as linhas de vida, no caso, com as vigas rígidas, né? Tem várias alternativas que são feitas, né? Tem também, você pode sim colocar curva, dependendo do que você quer. Esse é um sistema que é utilizado, que você não usa solda, você usa justamente o sistema de agarrar a viga. Isso é bom na inspeção, porque se você fizer solda, se a gente levar ao pé da letra, como que eu consigo identificar que uma solda ela está, vamos falar assim, com um problema? Se é uma coisa aparente, está com rachadura, ok. E se o problema na solda é por dentro, você percebe? Não, só no acidente. Então, quando você usa sistemas que você usa porca e parafuso,
que nem até o Christian falou, de fazer sistema sanduíche, eu sou o cara que mais gosto do sistema sanduíche, de realmente chegar e abraçar qualquer estrutura e não furar a estrutura. Porque ele te permite, primeiro você não mexe na estrutura diretamente, você não está furando. Segundo que quando você vai fazer a inspeção anual, com um torquímetro em mãos, você faz a ferição. Uma vez que ele está dentro do que o próprio catálogo do fabricante te recomenda em matéria de torque, passa o torquímetro, coloca lá uma trava química, você fez a inspeção. Tá? E se tiver uma alteração, ele vai mostrar, porque o parafuso vai afrouxar de alguma forma. Então esse daí é os sistemas mais ou menos assim. Posso fazer mais uma pergunta? Mas, lógico. Pode voltar? Vamos lá? Tivemos um acidente na indústria lá, nesse cenário. Aí todo mundo quebrando a cabeça, sistema pronto. O acidente aconteceu pelo mau posicionamento do veículo e angulação do trava-queda. Dos 30, né? Isso. Tava acima de 30 graus. Aí ele não abriu. Resolveram isso aí já, tecnicamente, no mercado? Existe. Tem que manter isso? Por exemplo, vou falar de uma marca que eu já vi. Eu estava acho que foi na FISP. Fala aí, seu Jean. Me desculpa. Eu estava na FISP, mania, né? E eu vi um trava-quedas da Ronel, que ele trabalha tanto na vertical quanto na horizontal, porque na parte superior, ao invés de ser um mosquetão, ele tem, na verdade, uma peça que se movimenta de ângulo. Mas a questão não fica só restrito a isso. Porque é lógico, se o trava-quedas ele tiver uma posição mais para horizontal do que para vertical, o tempo de resposta ele vai demorar e ele pode só ocorrer no efeito pêndulo, né? No final do efeito pêndulo ele vai reconhecer a queda. É como o cinto do automóvel. Por que às vezes eu não consigo e às vezes eu vou para frente e volto e ele não me trava? É justamente essa lei da física que é aplicada ali. Eu não sou favorável a linhas de vida que tenham ângulos maiores que 45 graus em relação ao trava-quedas. Eu sempre gosto de pensar num posicionamento correto, seja do caminhão, que nem aquele caso da usina de açúcar e álcool, que eu mostrei uma estrutura, aquela estrutura por cima, porque as linhas de vida foram 4, depois de montado, ficaram 4 linhas paralelas. E ela tinha uma distância que dava certinho. Se eu estava nessa, eu virava 45. Se eu estava nessa aqui, eu vinha 45. Então eu consegui achar o ponto correto para mim dividir as linhas de vida. Agora, o cara faz uma linha aqui, começa aí, você chega às vezes numa empresa, o cara está lá no outro lado com a trava-quedas, ele não está com nada, porque o trava-quedas, na hora que ele cair, ele vai, todo aquele cabo aberto vai levar ele para o chão, né? Ele tem que ter, por isso que assim, né, a Rose falou, procedimento operacional, ele tem que estar diretamente vinculado à análise de risco, porque ele tem que ser previsto isso. Depois de instalado, você tem dificuldade. Eu sempre digo que a gente tem que fazer uma boa análise de risco, analisar bem, sentar todo mundo, sentar com a pessoa que trabalha lá, o operário, porque se esquecer esse ator no processo, depois nós vamos pagar o preço caro, porque esse ator é o que sabe realmente das coisas e ele te fala coisas que você não imagina. Você olha, aí chega lá aquela pessoa, às vezes vamos dizer, humilde lá, aí você pergunta, tudo bem? Quantas vezes o senhor sobe aqui? Não, eu não subo por aqui, eu sempre subi por aqui. Mas para as outras pessoas ele sempre subiu por aqui. Então para que adianta deixar a linha nessa posição? Então tem que ser... Por isso que não existe um projeto padrão. Toda vez que a Não gente chega nas existe. empresas, Isso a gente mesmo. analisa junto com os profissionais a atividade. Como que você vai executar a atividade, né? O Ademir é vamos dizer assim, é um olhar avançado nosso aqui na região do estado de São Paulo. Ele é um parceiro nosso da Betel. Então, quando às vezes alguém liga para mim e fala, eu estou aqui em tal região, eu falo, eu tenho um parceiro, eu tenho a engenheira Rose também, eu falo, eu vou pedir para uma pessoa minha olhar, porque falar por telefone, mandar foto, vídeos, não retrata aquela questão do olhar clínico do cara que vai a campo. Então, não dá para receitar esse remédio à distância não, tá? Isso daqui é só algum sistema, um sistema resgatador para espaço confinado. Isso aqui é só para mostrar para vocês que você tem que fazer um projeto, detalhar, para você poder entender a entrada, a saída de um silo. Nós não estamos no estado, em São Paulo a gente tem silos bastante. Pois não. Como que é feito o teste no caso dos pórticos ali, o trilho no caso? Pórtico? No pórtico móvel ali. Se for tanto trilho como cabo de aço, até mesmo uma viga enrijecida. Como que é feito o teste ali? Se você fizer um teste ali, você aplicar rigorosamente, você vai puxar a estrutura. Então, normalmente assim, existe o dinamômetro. Nós, por exemplo, vamos dizer, eu vou falar do meu caso. Eu prendo nós temos um troller e um trava-quedas. Eu vou diretamente no troller, coloco o dinamômetro, pego com o braço do muque
e eu faço a carga, mas é estática. Voltando um pouco na parte das ancoragens, aí, referente ao andaime, por exemplo. O andaime ele não tem uma especificação onde que possa fazer uma ancoragem, né? O andaime basicamente é para uns 500 kg aí. E geralmente o pessoal sempre ancora nesse andaime, diferente de uma plataforma, que a plataforma no próprio cesto dela já tem um ponto definido ali. Sim. Correto era sempre utilizar, então, fazer uma linha independente? Sim. O pessoal vai fazer, tem que Sim. instalar a parte e depois... Se você prender uma linha no andaime, você cai junto com o andaime. Se conectar no guarda-corpo do andaime é um absurdo, né? Peraí, eu quero... Então, agora virou uma discussão boa. A questão do andaime, lá na norma fala o seguinte, para tanto de base, você pode no máximo tanto de altura. Se não passar aquilo, teoricamente eu poderia ancorar. Se ancorar na própria estrutura dele sem ancorar o andaime. E se o andaime cair? Então, mas se a norma está falando que não precisa ancorar o andaime, então teoricamente ele era para segurar uma queda Ancorar até 4 lateral. metros. É uma leitura isso aí. Aí você volta no que a Rose falou, a gente se embasar sempre na norma, Isso. você vai ser engolido por ela. Eu vou te dar um exemplo. O bombeiro do estado de São Paulo não aceitou o guarda-corpo em locais de maior risco dentro de uma grande empresa do interior de São Paulo. Ele quis que a pessoa, além do... Porque assim, se você tem um guarda-corpo, você precisa usar talabarte? Eu subi por uma escada a 45 graus. Cheguei num patamar. Desculpa. Eu cheguei numa empresa, eu subo uma escada de 45 graus. E lá tem uma passarela. E essa passarela tem um guarda-corpo. MR12 ao pé da letra. Eu estou seguro? Eu avalio. Se for para pedestre é uma coisa, se for para serviço é outra. Então, vamos dizer que seja para serviço. Eu estou seguro? Aí precisa. Não, Precisa. precisa ancorar o cara. Ele pode estar baixado trabalhando, ele pode desmaiar. Mas pedestre é pedestre, né? Então, mas o bombeiro não entendeu assim. Ele achou que o lugar era muito alto e ele exigiu que o pessoal usasse cinto e talabarte e usasse sim o talabarte preso no guarda-corpo. Mas no guarda-corpo ele não... Aí você pega similaridade, você pega shopping, então ferrou, né? Porque Sim. pega no átrio ali. Mas Eu vou te falar uma outra coisa para você. No Rio Grande do Sul, o Miguel, seu amigo, naquele dia, se você lembra, virou um quebra-pau na plateia, porque a fiscalização do trabalho do Rio Grande do Sul é aquela mais rigorosa que existe. O que diz a NR35 sobre a partir de 2 metros? Qual que é a altura da vale? 1,5 m. 1,80 m. Tem outras que é 1,5 m. Então, não é por aí. Não é só o que está na norma. É uma questão de analisar. Por exemplo, o bombeiro nessa empresa, o que ele analisou? Você falou pedestre, ok. Eram pessoas que passavam, não iriam ficar na passarela trabalhando. Só que nós esquecemos de uma coisa. Naquela empresa eles têm vapor. E esse vapor, de certa forma, tem um pouco de, vamos falar, material derivado de petróleo. Um pouquinho de tolueno, alguma coisa de solvente. Se alguém passar mal, um guarda-corpo de 1,10 m, um cara da minha altura, se eu segura, ele vê isso também. Então, as normas, por isso que tem esses debates aqui, ó. E por isso nós temos que continuar e voltar e falar, o Jean vai falar mais, e assim nós iremos. Eu só não quero pular mais aqui o Jean, senão ele me bate. Então aqui, ó, são várias coisas que são feitas. Por exemplo, aqui essa sombra, até porque parece um cara desse tamanho, sou eu, né? Então a sombra, a culpa é o corredor. Aí o cara me chama, um velhinho que nem eu, fala, vamos passear, menos 40 graus. Isso aqui é uma câmara de congelamento, que eles chamam de túnel de congelamento. Então o frango fica aqui antes de ir para o navio para ser exportado. Então ele tem que chegar a uma temperatura muito baixa. Então, menos 40. Tá, o que nós vamos fazer lá? Ele falou, eu vou te dar isso aqui e eu preciso de uma linha de vida. Essa linha de vida tem que estar aqui em cima, porque aqui tem um elevador, que é aqueles elevador que leva a carga e enfia a carga nas prateleiras. E quando a embalagem entra de lado, o cara tem que subir lá para poder alinhar, senão a outra carga não chega. E aí nós tivemos que entrar nesse local e estudar. Bom, como a imagem ficou uma beleza, tá ali, né? Mas aqui vocês estão vendo. Tivemos que subir nesse elevador, que fica a mais ou menos 20 metros de altura, e colocar uma linha de vida. Essa linha de vida poderia ser igual ao que vocês têm, por exemplo, com Vigaí? Não. Essa linha de vida, ela tinha algumas características. Não pode congelar. O EPI que vai utilizar não pode pegar umidade com facilidade, portanto também não pode oxidar.
Então aí foi usado o quê? Cinto de aramida, as ferragens todas em aço inoxidável, a própria a linha de vida foi um sistema de trilho todo em aço inoxidável, carrinho em aço inoxidável, a roldana do carrinho, ela teve que se utilizar uma graxa, grau alimentício, que suporta menos de 50 graus para ela não congelar e a roldana não ficar travada. Aqui é no Paraná. Hoje o bombeiro do Paraná, ele fez uma mudança na norma. Então os silos novos já é obrigatório na parte superior ter um sistema de trilho, de monotrilho, em toda a circunferência, para que a pessoa possa adentrar dentro de um silo, seja para fazer limpeza, e tem que ter pontos diagonais para o bombeiro fazer resgate em caso de engolfamento. Os silos antigos, eles não exigiram isso daí. Porém, os silos antigos foi determinado a colocação de pontos de ancoragem. De que forma? Partindo do chão, 4 metros de altura, e a cada 4 metros na circunferência, um ponto de ancoragem. E aí mais 4 metros, mais isso daí. Então, um silo, ele tem os pontos de ancoragem para que o bombeiro, numa necessidade de resgate, possa fazer uma linha de vida, no caso com corda, para fazer o resgate, ou se as pessoas forem fazer limpezas em silo, possam se conectar. Então hoje isso daqui é uma exigência, e é um trabalho muito difícil. Por exemplo, ali você está vendo um milho, qualquer faísca, você nunca mais vai ver o cara. Explosões mesmo, inclusive houve uma explosão recente nesta empresa, e a equipe quando chegou lá foi alertada pela segurança do trabalho. Existe um túnel que chega nesse silo, que ele é uma descida, parece como se fosse mineração. Esse túnel, o cara vai deitado num carrinho, o Ministério do Trabalho foi lá e mandou tirar, tem um cabo, ele deita no carrinho, prende os pés, e ele vai, quantos metros para dentro? 25 metros, aí ele chega lá no fundo do coisa. Aí o carrinho puxa ele, igual a mineração. O Ministério do Trabalho falou, tire, quero linha de vida, descida, e o cara vai descer e botar uma escada. Então eles estão instalando e tirando, mas eles tinham feito um carrinho igualzinho de mineradora. Aí o cara desce a escada preso na linha de vida. Seria uma linha de vida, vamos dizer, inclinação de 45 graus, mas isso também está sendo, o bombeiro está pegando muito pesado a área de silos, por causa do volume de acidentes. Agradeço, estou à disposição também. O Jean vai com certeza abrilhantar nosso momento aí. Obrigado, viu? Mais uma vez.